Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sempre repito, né, que é sempre uma imensa alegria estarmos juntos no projeto Comunhão no Lar. E é com muito carinho, com muito respeito, que vocês me permitem compartilhar alguns breves minutos aí no ambiente doméstico, para que nós possamos revisitar os ensinamentos de Jesus, dar vida a esses ensinamentos na nossa vida no lar, na nossa vida no trabalho, na nossa vida nos grupos sociais onde frequentamos. Então, essa caminhada juntos, né, refletindo, aprendendo com o Mestre, e mais do que isso, tentando juntos seguir os seus passos, isso nos fortalece, isso nos reanima a esperança, a fé, a coragem de persistirmos, não obstante as nossas dificuldades e as nossas adversidades de cada dia. E para hoje, para que nós possamos fazer essa jornada aí nesses breves minutos juntos de reflexão, nós trazemos aqui mais uma mensagem, né, do Nélio Lúcio, do livro Jesus no Lar, intitulada O Venenoso Antagonista. Lembrando sempre que essas mensagens trazidas pela psicografia de Chico Xavier são mensagens registradas do convívio de Jesus em casa de Pedro, sempre no final do dia, onde os apóstolos se reuniam perto do Mestre para tratar de algum assunto, para tirar alguma dúvida. Então imaginemos nós, no fim da tarde, reunidos com Jesus, esclarecendo as nossas dúvidas, renovando as nossas forças, né? Então, diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Filipe aqui representando cada um de nós, né? Naqueles dias difíceis, em que à noite fazemos uma reflexão do nosso dia e somos visitados, né, por experiências de grande dor e de amargura. Era isso que Filipe compartilhava naquele momento, ali naquela noite. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o Mestre contou pausadamente. Na noite anterior, Jesus havia falado com eles sobre o poder das trevas, o poder dos maus pensamentos. E aproveitando a oportunidade que Filipe trazia para aquela reunião familiar, as suas amarguras e as suas dores, Pedro volta ao assunto da noite anterior, né, sobre a questão das tentações, e fala então, reforça aquele ambiente pesado com as suas falas, com as suas reflexões. Jesus, ouvindo tudo aquilo, conta então pausadamente mais uma história. Outro símbolo, né, para trazê-los à reflexão, para ajudá-los a pensar, para ajudá-los a virar a chave, como nós. Então, se estamos nós agora, nesse momento, aflitos com as nossas próprias dores, com as nossas próprias dificuldades, achando-nos incapazes de lidar com a nossa vida cotidiana, sejamos nós, então, a ouvir a história que o Cristo traz para os apóstolos lá na Palestina do século I e para nós outros hoje, homens e mulheres do século XXI. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso, localizou no centro dessa cidade, uma família de 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E
Tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse a pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Vejam, aquela assembleia,
aquele grupo de homens simples, estavam ali reunidos, falando das suas dores, das suas aflições, das suas angústias. Como muitas vezes nós nos reunimos entre amigos, né? Para lamuriar, para nos queixarmos. E Jesus aqui faz um grande alerta a todos nós, como já havia feito, né? Em assembleia anterior com aquele grupo. E ele chama atenção para essa nossa disposição ao bem, para essa nossa vontade aguerrida de lidar com as dificuldades, esquecendo-nos de que somos instrumentos, de que somos colaboradores. A missão é de Jesus, a obra é de Deus, que misericordiosamente nos dá a oportunidade de sermos úteis nessa obra, de sermos seus colaboradores. E Jesus, nessa mensagem, alerta aos apóstolos e a nós da vigilância ante a tristeza que nos visita, ante o desânimo que bate à nossa porta. Por muitas vezes, nos abraçamos, nos deixamos enredar por essa tristeza, alimentada pelo sentimento da nossa desvalia, da nossa pequenez. Sim, somos pequenos na criação. Sim, somos singelos, somos simples e ignorantes. Mas Deus olha para a gente e vê em nós o potencial de sermos completos, integrais, plenos e sábios. No caminho que fazemos, trilhando os passos de Jesus. Esse é o projeto. Mas para que nós possamos concluí-lo, nós precisamos começar na nossa pequenez, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, alimentando em nós a humildade. O que é a humildade? Reconhecer o nosso exato tamanho, reconhecer exatamente que nós somos criaturas, não criador. Nós somos filhos, nós não somos os donos da obra. Nós trabalhamos nós colaboramos. E nesse nosso trabalho, vencendo as dificuldades que nos visitam, que sejamos vigilantes para vencer também a tristeza e o desânimo, que porventura falam no nosso coração: nossa, você é tão pequenininho, isso aí que você está fazendo é tão insignificante ante a obra. Não é não. Isso que nós fazemos, pequenininho, com Jesus, é muito. Isso que nós fazemos pequenininho, mas que é todo o bem que nós temos condições nesse momento de fazer, é multiplicado por Jesus. Então não deixemos que a tristeza e o desânimo façam morada em nós. Por vezes ela nos visita, e que ao nos visitar, ela sirva de incentivo. Somos pequenos? É pouquinho? Será que eu posso fazer um pouco mais? Então, respiremos, renovemos a nossa força, façamos uma prece, peçamos apoio, amparo à espiritualidade amiga e continuemos. Não nos entreguemos ao desânimo, à descrença, à desesperança. Não! Que o reconhecimento das nossas limitações sirva para cada um de nós de incentivo para passos um pouquinho mais largos, para passos um pouquinho mais ousados no bem, na tolerância, na paciência, na perseverança, na coragem de fazermos aquilo que é possível fazer. Porque Jesus conta conosco com o que é possível.
com aquilo que está ao alcance das nossas mãos, na nossa singeleza. Então vigiemos os nossos pensamentos e não desistamos na jornada com o Mestre, porque Ele conta conosco e Ele sabe do nosso tamanho, mas Ele não se prende ao nosso tamanho de hoje. Jesus aprendeu com o Criador, com o Pai, a olhar para nós e ver a árvore frondosa que nós nos tornaremos, com o nosso esforço de cada dia, pequenininho, mas verdadeiro, perseverante, persistente. Então não desista, não desanime, continue, porque Jesus e Deus, nosso amado Pai, conta com cada um de nós. Fique em paz, um beijo grande no seu coração e que Jesus abençoe esse seu singelo passo de cada dia.